Infarto do miocárdio, você sabia que ele acontece de repente, mas é um processo inflamatório que pode demorar décadas para que venham a surgir? Eu vou explicar mais sobre isso. Quando tem um infarto, quer dizer que existe uma morte num pedacinho aqui do coração. Estou explicando de uma forma bem simples para que todos possam entender. Então, se eu tenho essa artéria que irriga esse pedaço do coração e ela obstrui, ela entope, então acontece o que? Morre esse pedacinho do coração. Isso é um infarto. Depende da quantidade, ou seja, da artéria que for afetada, a quantidade do tecido, ou seja, da parte do coração que for afetada, a pessoa tem um infarto fulminante. Isso pode demorar décadas para que aconteça, ou seja, aumenta-se níveis de homocisteína, ferritina, fibrinogênio, PCR, insulina, ácido úrico, lipoproteína A. Esses fatores vão estragando as artérias. E essa danificação ali das artérias faz com que esse infarto, ou seja, essa artéria, ela venha obstruir, criando placas de ateroma, e essas placas de ateroma que podem obstruir ali em loco, ou seja, no local, ou essas placas de ateroma podem se deslocar e obstruir uma outra localidade. Então pode ser que tenha uma artéria que se desloca e obstrui essa artéria, por exemplo. Então tudo isso pode acontecer e isso pode demorar anos ou décadas. Claro, existem outras situações que, por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia do fêmur, por exemplo, e na cirurgia ali se deslocou um coágulo, e esse coágulo de sangue, o próprio coágulo, fez uma obstrução arterial. É muito menos comum. Mais comum é a inflamação arterial mesmo, que acontece com as pessoas durante a vida. E isso é ocasionado por uma má alimentação, por deficiências hormonais que fazem com que esses elementos, como eu já disse, de PCR, homocisteína, tudo fiquem alterados, se mantenham alterados e vai danificando as artérias. Por isso que o evento do infarto fulminante, isso é um evento agudo, ou seja, naquele momento, por isso que chama infarto agudo do miocárdio, pronto, de repente. Mas para que ocorresse aquilo ali, é igual, de repente, aqueles casamentos que tem 15 anos e depois tem um divórcio. Dificilmente aconteceu algo ali que tem, às vezes sim, mas provavelmente vem arrastando-se ali para que chegue ao divórcio. É igual ao infarto. Então vai se arrastando algumas situações e de repente acontece um infarto. Isso é o que acontece. Então ficou a dica para vocês aqui, se cuidem aí com os sintomas, com os questões relacionadas aos fatores pró-inflamatórios, homocisteína, ferritina, fibrinogênio. Cuidado porque as artérias elas podem obstruir e isso então pode demorar décadas. Ficou a dica para vocês aí. Um abraço.